Bem-vindos a mais uma videoaula da disciplina optativa Economia Política Clássica, oferecida pelo Departamento de Economia da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto, na Universidade de São Paulo. Essa é a disciplina REC 2401, oferecendo no formato online, à distância, neste ano pandêmico de 2020. Esta é a nossa 18ª videoaula. Como sempre, em algum momento da aula, indicaria uma questão que deve ser respondida e encaminhada por e-mail. O tema dessa aula ainda é o item 3 do capítulo 1 do tomo 1 da obra O Capital, de Karl Marx. Iremos concluir este item do capítulo e adentraremos na última parte, o último item do capítulo, que é o capítulo 4. Portanto, pretendemos, nesta videoaula, avançar na conclusão desse estudo detalhado do primeiro capítulo de O Capital. Na videoaula anterior, vimos as várias formas que evoluem até culminar no equivalente geral, e a partir daí a forma dinheiro. Então, a forma dinheiro representa o subitem D do item 3 do capítulo 1. Chegamos finalmente a um equivalente geral expresso na forma de dinheiro, como neste exemplo. Um casaco é igual, ou 10 libras de chá, ou 40 libras de café, 1 quarto de trigo, 2 varas de linho, medidas de área, né? Meia tonelada de ferro, medida de peso ou massa, X da mercadoria A, etc. Tudo isso pode ser igualado, como equivalente geral, a 2 onças de ouro. Onça é medida de massa. Portanto, o ouro funciona aí como expressão monetária, tá, do valor de todas as mercadorias. Ele funciona como equivalente geral, ou forma de manifestação do valor de todas as mercadorias que se equiparam com ele. E o quantum são essas proporções das mercadorias. Nestas proporções, estas mercadorias exemplificadas são trocadas por uma massa de 2 onças de ouro. Então, o ouro representa aí o equivalente geral na forma dinheiro. Portanto, neste caso, temos a aparição da forma dinheiro, tá? É esse o representante do equivalente geral. Nas palavras de Marx, o ouro se torna na forma D o que o linho era na forma C, equivalente geral. Então, lembre-se que na forma C, o equivalente geral era ainda uma mercadoria, né, em que esse papel se fixou nela, historicamente. Agora, a mercadoria eleita, dentre todas, é o ouro. O progresso apenas consiste em que a forma de permutabilidade direta geral, ou a forma equivalente geral, se fundiu agora definitivamente, por meio do hábito social, com a forma natural específica da mercadoria ouro. Ou seja, a mercadoria ouro tem características naturais, do seu próprio valor de uso, que a torna a mercadoria eleita, dentre todas, como equivalente geral. São propriedades do metal precioso, e o mais precioso deles, o ouro, pode ser a prata também, mas o ouro funciona até melhor que a prata, porque tem mais valor, e o ouro se fixa como meio monetário. Então, o dinheiro, para Marx, tem essa expressão monetária física. Como eu disse na última videoaula, é diferente da concepção mais moderna de dinheiro, que não precisa ter essa representação física. No Marx, dinheiro é ouro, dinheiro tem uma representação física. E o ouro é a mercadoria eleita, escolhida, dentre todas, por ter certas características, como alto valor unitário, facilmente subdividida, através dos selos reais, né, através das marcas, pode ser transformada em dinheiro, em moeda cunhada, que aí não tem o problema da adulteração, pode-se manter a garantia, né, do poder do Estado, da quantidade de ouro efetivamente envolvida nesse meio monetário, embora nós vimos na última videoaula que o próprio rei muitas vezes falsifica a quantidade de ouro na unidade monetária. Por todas as características, o ouro, ou os mais preciosos, se fixam como equivalente geral na forma de dinheiro. Então, começamos com a mercadoria, né, na forma simples, e aí evoluímos, né,
da forma simples para a forma desdobrada, passando pela forma equivalente, até chegar, finalmente, na forma mais evoluída, que é a forma dinheiro. Marx escreve, a forma mercadoria simples é, por isso, o germe da forma dinheiro. Então, o que quer dizer que o início está na mercadoria simples? Porque a mercadoria simples é aquela, a forma mercadoria simples, perdão, é aquela em que uma mercadoria se confronta apenas com uma outra, né? Mas é necessário que cada mercadoria se confronte com todas as demais, isso vale para cada mercadoria, e é necessário que alguma mercadoria se apresente como equivalente geral de todas, e finalmente é necessário que o ouro se apresente no mercado, né, como esse equivalente. Então, para que haja moeda, né, para que haja dinheiro, melhor dizendo, né, a figura do dinheiro, a moeda é apenas o meio, uma representação da figura do dinheiro, para que haja a forma dinheiro, é necessário que todas as mercadorias se relacionem, é necessário que o processo de troca se generalize, que tudo possa ser transacionado via mercado. A partir da expressão do valor das mercadorias no dinheiro, aí aparece o preço, né, aparece a forma preço, né, que é simplesmente a medida quantitativa da relação das mercadorias com o dinheiro oferecido em troca. Então, chegamos à forma preço, que é simplesmente o aspecto quantitativo da forma dinheiro. No caso da mercadoria exemplar, do linho, a forma preço dela seria algo como 20 varas de linho é igual a 2 onças de ouro, tá? Ou, expresso na forma preço unitário, teremos uma vara de linho é 2 sobre 20, ou 1/10 avos, onças de ouro, ou 1/10 onças de ouro. Tá? Então, esse 1/10, tá certo? 1/10 avos, seria a expressão monetária, a forma, preço da mercadoria linho, da quantidade, uma vara de linho, que seria a unidade de linho, seria em termos dessa medida diária, que seria uma vara. Então, uma vara de linho, né, que é a mercadoria unitária, vale 0,1 tá, de onça de ouro. Tá? Se chamarmos 1/10 de onça de ouro de R$1, por exemplo, então ali está a expressão em reais, né? Uma vara de linho custa ou vale R$1. Okay? Então, com isso, terminamos a exposição da última forma, que é a forma dinheiro, né? Dessas formas de manifestação do valor. E com isso concluímos o item 3 do capítulo inicial da obra O Capital. Vamos ao último item, a última parte do capítulo, o item 4. Do que trata essa parte? Do que Marx chama o caráter fetichismo da mercadoria e o seu segredo. Então, é a famosa discussão que Marx oferece sobre o fetichismo da mercadoria, que é uma discussão do processo de sociabilidade que ocorre no modo de produção capitalista, como a coordenação dos trabalhos individuais se dá por meio do mercado, por meio da troca das mercadorias, e como o trabalho específico, né, o trabalho individual, se converte no trabalho social nesse modo de produção. E no final do capítulo, o Marx faz algumas considerações sobre qual seria a alternativa, como as relações sociais poderiam ocorrer num modelo alternativo ao modo de produção capitalista, que é o ideário comunista. Marx não fala muito do comunismo na obra O Capital. Basicamente, ele faz uma análise desse modo de produção, mas, curiosamente, no final desse capítulo inicial, o Marx dá algumas pistas de como que ele imagina ou sonha que poderia ser um modo alternativo, um modo comunista. Né? Porque Marx, quando publica o volume 1 do Capital, ele já tem muitos anos de militância comunista, inclusive participando nas organizações comunistas. Não fala muito de comunismo, mas como eu já antecipei, no final desse capítulo ele faz algumas considerações que nós vamos trabalhar a respeito delas no final desta videoaula. Vamos a essas passagens, a essa primeira passagem que aparece nessa última sessão, nessa última parte, ou item, né? Marx escreve: à primeira vista, a mercadoria parece uma coisa trivial, evidente. O que há de trivial e evidente da mercadoria? Seu aspecto físico, né? Seu aspecto natural, digamos assim. O valor de uso dela, as propriedades, a relação da mercadoria com a satisfação das necessidades.
né, os atributos que a mercadoria possui, tá, que a tornam condição necessária para o atendimento de necessidades. É a propriedade física que torna a mercadoria útil, né, que torna a mercadoria uma condição, né, para levar o indivíduo do estado de saciedade para o estado de satisfação. Então, é a propriedade física da mercadoria associada com o consumo. Esse é o aspecto trivial e evidente dela. É a forma natural, onde se fixa no valor de uso da mercadoria. Marx continua. Analisando-a, vê-se que ela é uma coisa complicada, cheia de sutilezas metafísicas e manhas teológicas. Bom, metafísico, teológico, isso são artifícios de natureza estilística, né, literária, de Marx. Tá? Mas vamos ver o que Marx está chamando de sutilezas metafísicas e manhas teológicas. Eu já posso adiantar. Como vimos, isso se deve ao fato de que a mercadoria não se caracteriza apenas pelas suas propriedades físicas, pelo valor de uso. Mas a mercadoria também é uma chave para entender um processo de relação social específico desse modo de produção capitalista. Tá? É o papel da mercadoria no processo de sociabilidade dos agentes que confere a ela esse caráter metafísico teológico. É isso. A mercadoria é metafísica, nesse sentido, e o próprio modo de produção capitalista burguês está fundado nessa metafísica. Ou seja, esse objeto, né, do processo social, né, do trabalho associado, né, de todos os indivíduos nessa sociedade, esse objeto que é a mercadoria, ele se caracteriza não apenas pelo seu aspecto sensível, né, aquilo que é palpável, aquilo que interage com nossos sentidos, mas também por uma informação suprassensível, digamos assim, algo que pode ser pensado, algo que é um aspecto que é atingido pelo nosso intelecto, mas que não é imediatamente percebido. Tá? Então, veja, quando Marx fala de uma concepção materialista da economia, não é um materialismo superficial ou crasso, ou seja, um materialismo que se fixa apenas no aspecto físico dos objetos. Ele olha também outra informação que carrega os objetos, um suprassensível, que é o fato deles serem produtos de um processo social, e na relação deles, na troca de mercados, eles fazem também a relação entre os trabalhos, tá? A relação entre os papéis dos produtores. Tá? Então, é nesse sentido que Marx chama a atenção desse duplo caráter da mercadoria, tá? O que confere a esse modo de produção um certo caráter metafísico. De onde vem essa metafísica do modo de produção capitalista? Vem do fato, né, de que o aspecto social, nesse sentido não natural, social se opõe ao natural, se apresenta de uma maneira naturalizada, ou seja, se apresenta na própria mercadoria, que é um corpo, que é um objeto natural. Tá? Então, ocorre o social, né, se apresentando na forma de um objeto natural. O social, que é o não natural, aparece naturalizado. É o não natural naturalizado. Vejamos esta passagem da última parte do capítulo 1. Como valor de uso, não há nada de misterioso nela. A mesa continua sendo madeira, uma coisa ordinária e sensível. Então, todos os objetos, no seu valor de uso, é uma coisa sensível, quer dizer, que interage com nossos sentidos, e é uma coisa comum ou ordinária. O que é uma mesa como valor de uso? É uma madeira que foi cortada, que foi agregada, né? Tá certo? Que foi unida, né? Peças de madeira que foram unidas de determinada maneira até constituir uma mesa com a sua funcionalidade. Então, não há nada de misterioso na mesa que um marceneiro, tá certo? Que um serralheiro, que um especialista em madeira, certo? Não possa compreender totalmente. Então, não há nada de extraordinário na mesa como valor de uso. Tá? Ou seja, como valor de uso, a mesa não encerra nenhum mistério. Não é algo misterioso. É algo trivial, tá certo? Para o serralheiro, para o marceneiro, tá certo? Para o carpinteiro. A mesa é uma coisa simples, né? Que pode ser
imediatamente compreendida no seu aspecto natural, em seu valor de uso. Ok. Mas a mesa é mercadoria. Ou seja, é algo produzido por um produtor independente, autônomo e privado, no modo de produção capitalista. Ela é produzida não para atender a própria necessidade do produtor, mas para ser conduzida ao mercado e ser arrematada, né, no lance de mercado, né, de acordo com o preço dessa mercadoria. A mesa atende a um consumidor genérico no mercado. Então, a mesa é mercadoria, não é mais do que um bem econômico, é mais do que um bem escasso, bem econômico, ela é mercadoria. Como mercadoria, diz Marx, ela se transforma numa coisa sensível, suprassensível. Tem um aspecto sensível, associado ao valor de uso, e suprassensível, associado ao próprio valor. Ok? Veja, vamos pensar num outro contexto. Pensa numa pedra mágica. Uma pedra mágica pode ser dita como uma coisa sensível ou suprassensível. Ela é sensível pelas suas características de pedra, e ela é suprassensível pela magia que se atribui à pedra, pelo caráter místico de uma pedra mágica. Então, ela é sensível e suprassensível. Mas o que a torna suprassensível? Uma crença mística, algo que se atribui, né, fruto do poder de um mágico ou da pessoa que se associa ou se imputa, né, poderes sobrenaturais. Né? Então, nesse sentido, o caráter suprassensível da pedra mágica está associada a uma crença mística. Já o caráter suprassensível, por exemplo, da mesa, que nós citamos agora há pouco, não está associado à magia nesse sentido, mas está associado ao processo social, né, que a torna, que revela esse aspecto suprassensível da mercadoria. Escreve Marx, o caráter místico da mercadoria não provém, portanto, de seu valor de uso. Não tem nada a ver com o valor de uso, portanto. Não provém também do fato dela ser produto do trabalho. Né? Ora, todos os bens econômicos e que se apresentam como mercadoria, elas são produtos do trabalho. E aí, inicialmente, né, quando se fixa o valor de uso, se fixa também no trabalho concreto ou no trabalho específico. É o trabalho do marceneiro na mesa, é o trabalho do ferreiro na ferradura, né? É o trabalho do cervejeiro na cerveja, é o trabalho do padeiro no pão. São trabalhos com características bem específicas, que manipulam materiais próprios, né, que têm características particulares. Isso também se pode associar, ao se olhar uma mesa, se pensa no trabalho do carpinteiro. Aqui, o Marx está pensando no processo social, ou seja, como esses vários trabalhos concretos se comunicam socialmente. Como esses vários trabalhos concretos são integrados no processo da produção social, ou seja, do trabalho social. Como que eles podem ser igualados? E aí se olha o aspecto genérico desse trabalho, ou o aspecto abstrato. Né? Todo o trabalho, independente da sua particularidade, é essencialmente dispêndio de cérebro, nervos, músculos, sentidos humanos. Ora, esse aspecto que desconsidera as particularidades do trabalho está associado com o trabalho abstrato. E o trabalho abstrato, ele apresenta-se aí não só como um processo de identificação mental, né, não só como uma redução mental, né, que o analista, que o filósofo, né, o cientista, pode fazer com relação a esse trabalho. Não é apenas a identificação de um atributo universal, de toda a forma de trabalho, mas é também um processo social. O próprio fato do produto ser mercadoria, de todos os produtos se comunicarem entre si, serem intercambiáveis como mercadoria, é que gera essa substância social que é o trabalho abstrato. Então é necessário haver mercado, trocas variadas, digamos assim, né? Okay? A troca como regra, para que se forme, né, no processo social essa substância que é o trabalho abstrato. Em todo o processo de produção, gasta-se um certo tempo de trabalho. Quando se imagina no trabalho abstrato, pode-se pensar no tempo social associado ao trabalho, à geração, à formação dessa substância que é o trabalho abstrato. Escreve Marx, sob todas as condições, o tempo de trabalho que custa a produção dos meios de subsistência
havia de interessar ao homem, embora igualmente nos diferentes estágios de desenvolvimento. Então, o tempo de trabalho interessa ao homem. O homem trabalha desde a pré-história, desde que se formou o homem com consciência, 50 mil anos, ou o Homo sapiens há cerca de 200 mil anos, o homem precisa trabalhar. Né? No certo sentido, os outros animais também trabalham, certo? Buscando o quê? Meios de subsistência. Então, o homem sempre se interessou pelo trabalho. Agora, a maneira como ocorre a sociabilidade, como ocorre a integração de cada trabalho particular com o conjunto do trabalho social, essa maneira é diferente de acordo com a forma, com o estágio do desenvolvimento histórico, a formação histórica ou com o modo de produção. Tá? Então, a relação do trabalho individual com a sociedade é diferente em cada etapa histórica. No modo de produção capitalista ou burguês, que é o que Marx está analisando, né, a maneira como os trabalhos particulares se comunicam, né, é por meio do mercado, é por meio da mercadoria, e na figura de mercadoria é que aparece o caráter enigmático do trabalho. Marx pergunta, de onde provém, então, o caráter enigmático do produto do trabalho? Tá? Então, o caráter enigmático do trabalho tem a ver com o enigma da mercadoria, que é o produto do trabalho nesse modo de produção. Resposta de Marx, evidentemente dessa forma mesmo. Tá? Ou seja, é exatamente da forma mercadoria, né, é do processo, do encontro das mercadorias entre si, ou da mercadoria com dinheiro no mercado, né, onde, como nós vimos, ocorre a forma de manifestação do valor, quer dizer, desse processo que surge o caráter enigmático da mercadoria, do produto do trabalho. Então, o enigma da mercadoria está associado à própria forma mercadoria. Esse enigma vem do fato de que o produto do trabalho assume a forma mercadoria. Então, na concepção de Marx, nessa análise, né, econômico-filosófica, digamos assim, ele separa o que é a forma, ou seja, a manifestação no mundo dos fenômenos, né, a característica específica que a coisa assume em cada aparição, essa é a forma, da matéria, de um elemento comum entre todas as aparições particulares, o elemento comum que está associado àquele ente, àquela coisa, que é a matéria. Marx escreve que nessa economia mercantil burguesa, nas palavras de Marx, as relações entre os produtores assumem a forma de uma relação social entre os produtos do trabalho. Okay? Então, a forma são mercadorias revelando o seu valor. Né? A matéria, ou seja, a redução, o que há em comum, né, o que constitui todas as mercadorias em comum, né, é o valor, né, essa substância social, é a quantidade de trabalho abstrato. Ora, como que esses trabalhos se comunicam? Como os trabalhos concretos são nivelados em termos de trabalho abstrato? Porque há mercado, porque há uma relação entre as mercadorias. E quando as mercadorias se relacionam, os produtores, por meio delas, também se relacionam. Tá? Então, a troca, a relação entre as mercadorias, ela revela, né, a relação social entre os produtores. Tá? Mas note que os produtores não se relacionam diretamente, eles se relacionam por meio das mercadorias. São os produtos do trabalho que se relacionam. E está aí o enigma, porque, aparentemente, né, a relação entre os produtos do trabalho é uma relação social. Ao relacionarem as mercadorias entre si, os produtores se relacionam entre si. Tá? Por isso que Marx diz, a relação entre os produtores assume uma forma, elas se revelam, tá, como uma relação social entre coisas, entre os produtos do trabalho. Nisso reside o fetichismo da mercadoria, porque ocorre uma relação social por meio de coisas, ou uma relação social entre coisas. Os homens não se relacionam diretamente, quem se relaciona são os produtos do trabalho, são essas coisas. Então, quando essas coisas se relacionam, ocorre diretamente uma relação social. Esse é o caráter do fetichismo da mercadoria, o caráter fetichista da mercadoria. Vamos a essa passagem em que Marx descreve esse processo de naturalização do social, como as relações sociais elas se expressam como relação entre mercadorias como coisas naturais, coisas com valor de uso, com propriedades naturais. Escreve o pensador. O misterioso da forma mercadoria consiste, portanto,
simplesmente no fato de que ela reflete aos homens as características sociais do seu próprio trabalho como características objetivas dos próprios produtos de trabalho, como propriedades naturais, sociais dessas coisas, e por isso também reflete a relação social existente fora deles, entre objetos. Por meio desse quiprocó, os produtos do trabalho se tornam mercadorias, coisas sensíveis, suprassensíveis, metafísicas e sociais. Bonita essa passagem, né? Então, ele vai revelar o que há de misterioso nessa mercadoria, né? Porque a mercadoria reflete a característica social do trabalho, né? Ela converte trabalho concreto em trabalho abstrato, né? Ela carrega a substância, né, que é o valor, né, quantificado pelo trabalho, medido pela quantidade, quantificado, né, gerado, digamos assim, pela quantidade de trabalho abstrato. Né? Então, elas têm esse aspecto, né, de valor de uso, tem as suas propriedades naturais e tem o aspecto social. Né? A relação entre as mercadorias reflete uma relação social de algo fora delas, algo que não é dos objetos, é dos produtores dos objetos. Tá? Então, essa relação, esse quiprocó dos produtos do trabalho, das mercadorias, né, revela o quê? Uma relação implícita entre os próprios produtores da mercadoria. Né? Então, essa relação implícita que dá o caráter suprassensível ou social, né, caracterizado como sendo a metafísica da mercadoria. A mercadoria refletindo as relações sociais. Ok? Então, a fonte do fetiche é a sociabilidade por meio da mercadoria, a sociabilidade mercantil. Né? A integração dos produtores por meio da relação entre as mercadorias. É isso que confere a elas o caráter fetichista. Nas palavras de Marx, a relação de valor dos produtos de trabalho não é mais nada que determinada relação social entre os próprios homens, que para eles assume a forma fantasmagórica de uma relação social entre coisas. Então existe essa reificação, essa coisificação das relações sociais na forma de relações entre coisas, entre objetos naturais, que são as mercadorias. Na verdade, natural e social, mas que tem esse aspecto natural no seu valor de uso. Então, é assim que devemos entender o termo fetiche aplicado no mundo das mercadorias. Qual é o conceito original de fetiche? O fetiche seria algo que os homens imaginam. Por exemplo, o indivíduo vê um sapato feminino e ele imagina a perna da mulher, a beleza da mulher, tudo associado ao sapato. Sei lá, um sapato uma sandália de salto alto. Né? Então, aí trabalha o imaginário, né? Que é um produto do cérebro humano. Né? Isso pode parecer dotado de vida própria, ou você pode imaginar que uma varinha tem poder mágico, você pode atribuir certos poderes a uma coisa de uma maneira imaginária. Né? Então, esse é o conceito, é a situação tradicional, né, em que é aplicado a ideia do fetiche. Nas palavras de Marx, como ocorre o fetiche original? Os produtos do cérebro humano parecem dotados de vida própria, figuras autônomas que mantêm relações entre si com os homens. Então, o produto do cérebro humano seria o fetichismo mágico, o fetichismo sensual, né, alguma coisa que as pessoas imaginam. Né? E a partir desse imaginário, pode imaginar que isso mantém relação com outros aspectos, mantém relação com os homens, né? Tá? Isso parece ser dotado de uma figura autônoma, né? Tá? Isso parece ser transformado num ser, tá certo? Com autonomia, movimento próprio, etc. Simplesmente como fruto do imaginário. E o que é o fetiche mercantil de Marx? Por que ocorre esse fetiche mercantil? Porque os produtos do trabalho, né, veja que não são produtos do cérebro, não é produtos da imaginação, mas é produtos da ação transformadora na natureza, né, do trabalho concreto. Né, assumem a forma mercadoria, né, uma forma que parece também dotada de vida própria. Ela parece dotada de vida própria exatamente pelos mecanismos sistêmicos gerados por essa forma de sociabilização. Tá? É porque esse processo permite, de uma maneira não intencional, a criação do valor. Assim como as tentativas primárias de comunicação permitiu a origem das línguas nacionais, que permite aos homens se comunicarem.
como consequência não intencional de processos de tentativa e erro que foram se decantando, se precipitando ao longo da história. Também o mercado, que são as tentativas iniciais de troca, até um sistema moderno de mercado, ou a moeda, como Marx até descreve, né, até a forma dinheiro, né, a moeda foi se fixando a partir de vários esquemas tentativos de trocas, né, entre produtos do trabalho, que depois se generaliza em mercadorias. Então, são consequências não intencionais. Então, Marx está imaginando, né, que a mercadoria, dotada dessa informação social, tá certo? Que vai comandar o processo de troca, e depois o processo de produção, e depois a extração de mais-valia, depois a acumulação de capital. Então, tudo isso também aparece como consequência não intencional da ação humana. É dotada de vida própria no sentido de que é uma instituição social, tá certo? E que funciona naquele modo de produção, dadas as características de funcionamento daquela sociedade. É algo criado pelo homem, mas é algo não intencional. Tá? É uma consequência não intencional da ação humana. Tá? Não é magia, é processo social. Tá? Não é um fetichismo mágico, é um fetichismo mercantil. É algo que se desenvolve como propriedades sistêmicas que dominam o homem. Sistema criado pelo homem, né, ao longo da história, mas que acaba dominando o homem, assim como o fetiche original domina a consciência mística, tá certo? Então, os homens, na vida cotidiana, como participantes dessa economia mercantil, desse modo de produção, né, okay, acabam se enredando, digamos assim, né, no mundo, né, dominado pelo fetiche da mercadoria e pelo fetiche do dinheiro. Eles não desejam isso. Eles não imaginam que estejam se envolvendo nesse mundo, mas eles acabam se deixando envolver. Tá? Ora, o que Marx está dizendo é que o homem de ciência, né, deve entender esse processo. Né, ok? Deve identificar, além do aspecto natural, né, das coisas trocadas, o aspecto social. Né, o aspecto metafísico suprassensível. Localizar na mercadoria o seu aspecto de fetiche social. Isso faz parte da própria análise científica desse objeto. Okay? Eles não podem o homem como cientista não pode se apegar apenas ao aspecto palpável, ou uma análise puramente positiva, tá? Que leva em conta apenas o lado natural do objeto trocado, do processo. Deve também captar o lado social, que é suprassensível. Tá? Então, o suprassensível não deve ser pensado como mero produto da imaginação, tá? Mas como parte integrante daquele fenômeno. Então, o valor, para Marx, deve ser pensado como algo que está na essência ou na própria matéria, tá certo? Da coisa pensada. Né? O valor é uma propriedade suprassensível da mercadoria. Okay? É claro que isso pode ser discutido, né? Como é que ele demonstra, né, a existência desse suprassensível, né? Se é necessário, né, postular esse aspecto de valor, né, esse elemento de valor na mercadoria, se é necessário postular isso, né, se o valor não pode ser pensado como algo totalmente subjetivo, e tudo isso pode ser questionado, mas aqui não vamos adentrar nisso. Quer dizer, o nosso propósito é fazer a exposição do ponto de vista de Marx, né? Eventualmente isso pode ser criticado, mas o foco aqui não é criticar, mas apresentar, né, a perspectiva de Marx, né, a orientação científica filosófica dele. Então, é importante para o cientista identificar também esse suprassensível. Né? Essa ideia de essência, né, de matéria constitutiva, né, que não é alguma coisa muito própria do método científico moderno, tá certo? Né? Mas nós estamos aqui vendo um pensador do século XIX, né, e que concebe a ciência dentro desse arcabouço filosófico. Tudo isso precisa ser relativizado. Então, voltando, né, quer dizer, dada essa exposição de mercadorias que também representam, além do aspecto natural, um aspecto social, né, o elemento de fetichismo dela. E os homens cujas relações são mediadas por mercadoria, tá,
acabam envolvidos no mundo de relações fetichizadas. E aí cabe ao cientista identificar esse fetichismo. Portanto, a orientação adequada da análise científica, né, seria entender a mercadoria como expressando também a relação social entre os produtores, relação de coisas que expressam relação social. Não, o cientista não deve olhar apenas a aparência natural da mercadoria, deve olhar nas mercadorias o aspecto social, a realidade social, que se apresenta como realidade natural, mas que não é uma realidade puramente natural, é natural e social. Tá? Então, a perspectiva de, vamos chamar assim, positivista, tá? Que se prende à aparência, digamos assim, né? Irá se fixar apenas no aspecto natural dessa realidade. E o Marx está dizendo, olha, como se trata de um fenômeno social, né, deve-se identificar o aspecto natural e também social do fenômeno. Então, os economistas chamados burgueses teriam cometido esse erro, né, por se fixarem apenas na mediação natural, na relação entre as coisas. Tá? Okay? Não dando a devida consideração para o fato de que, quando as coisas se relacionam, os trabalhadores também se relacionam. Tá? A relação entre objetos, entre bens econômicos, que são mercadorias, elas carregam também a relação entre atores econômicos, né? Entre agentes econômicos participantes do processo econômico, ou seja, a relação entre coisas também carrega uma relação social. Tá? A relação mercantil é uma relação humana indireta. Tá? É uma relação humana travada indiretamente por meio das coisas. Tá? E, segundo Marx, os economistas burgueses não teriam dado a devida consideração do processo social subjacente ao processo de troca no mercado. Tá? Então, os cientistas devem assumir esse aspecto antagônico, duplo, da mercadoria. Tá? Se eles fixarem apenas no aspecto natural da mercadoria, né, se trabalharem apenas com um método analítico, né, que não admite o tratamento, digamos assim, desse aspecto antagônico da mercadoria, o cientista, com essa orientação, irá cair na contradição. Tá? Ao evitar tratar diretamente o aspecto contraditório da mercadoria, utilizando apenas um método analítico tradicional, que não reconhece essa contradição, ele mesmo cai em contradição em sua análise. Então, note que o cientista analítico, entre aspas, né, ok? Evita cair em contradição, como o santo evita o diabo, tá certo? Mas, ao não reconhecer o caráter antagônico da mercadoria, no seu aspecto natural e social, eles mesmos caem em contradição. Tá? Esse é um aspecto importante da crítica de Marx. Então, a realidade em si tem esse caráter ambíguo e ambivalente. Então, é necessário situar a realidade nessa perspectiva, entender que nesse modo de produção ocorrem relações sociais entre coisas. Como coisas podem manter relações sociais? Porque existe o aspecto fetichista dela. Tá? As relações entre homens se comunicam pela relação entre as mercadorias. E tem que aceitar isso, né? Esse antagonismo, né, no próprio conceito, na própria categoria hegeliana, vamos chamar assim, de mercadoria. Tá? Então, a posição de Marx, nesse aspecto, né, nessa análise da mercadoria, desenvolvida logo no início, né, do primeiro capítulo dessa volumosa obra, O Capital, essa perspectiva pode ser sintetizada da seguinte maneira: a mercadoria é valor de uso e valor. Uma coisa sensível e suprassensível. É uma unidade de contrários. Ou eu chamaria, é um antagonismo. Um antagonismo hegeliano. Ok? Avançando ainda na parte final desse último item, tá, do capítulo 1, vamos ver um pouco de como Marx identifica uma saída
nesse modo de socialização, como contornar, né, esse modo de socialização fetichista. O que seria a saída disso? Como que o homem pode escapar dessa prisão que, sem querer, ele mesmo criou? Obviamente, pelo comunismo. Então, essa parte final é muito curiosa, em que Marx tece algumas observações sobre a alternativa que os homens devem procurar. Lendo a passagem do capítulo. O caráter fetichista do mundo das mercadorias provém, como a análise precedente já demonstrou, do caráter social peculiar do trabalho que produz mercadorias. O que é o caráter social peculiar desse trabalho? É essa forma de socialização capitalista. Porque os indivíduos atuam na produção, né, de um modo privado, né, ligado, vinculado a unidades produtivas, tá certo? Independentes, comandadas pelo patrão, pelo sócio do negócio, tá certo? Então, toda a relação do trabalhador é apenas com uma mercadoria em particular ou com uma gama bastante restrita de mercadorias. Mas cada qual necessita da cooperação do trabalho dos demais que compõem essa sociedade. Ou seja, cada trabalho tem que se comunicar com o trabalho dos outros, em outros setores da economia. E o que há de peculiar nessa comunicação, que é um processo de integração social, digamos assim? O que há de peculiar é que isso se dá de uma maneira indireta por meio da relação das mercadorias. Mercadorias que expressam esse caráter fetichista. Tá? Isso é o que há de peculiar nesse modo de produção. Vamos agora formular a questão da aula. Anotem aí, é a seguinte. Por que Marx afirma que a mercadoria apresenta um caráter fetichista? É uma pergunta totalmente dentro disso que nós estamos discutindo agora. Lendo outra passagem. Objetos de uso se tornam mercadorias apenas por serem produtos de trabalhos privados, exercidos independentemente uns dos outros. Então, a mercadoria é um conceito que se aplica a essa formação histórica, a esse modo de produção capitalista, no qual os trabalhos, né, são privados, tá? São independentes uns dos outros. Não há nenhuma outra forma de socialização que una esses trabalhos e coordene esses trabalhos. Todo o processo de integração ou de socialização é feita pela mercadoria. Então, é aí que surge a figura da mercadoria. Tá? Cada um desses trabalhos privados, independentes, autônomos, são pensados por Marx como momentos de uma trama social global. Nas palavras dele, o complexo desses trabalhos forma um trabalho social total. Tá? E esses trabalhos parciais devem ser integrados no trabalho social, e a forma de integração desse sistema é via mercado, pelas mercadorias. É assim que se faz a tessitura do social. É assim que se estabelece a trama social global. Ela ocorre nas trocas, no processo de mercado. Nas palavras do velho Marx. Como os produtores somente entram em contato social mediante a troca de seus produtos de trabalho, as características especificamente sociais de seus trabalhos privados só aparecem dentro dessa troca. Então é na troca que se revela a característica social do trabalho privado. Antes da troca é apenas trabalho independente, privado, autônomo, etc. Não se comunica com os demais trabalhos. Ele passa a se comunicar a partir da troca. Portanto, as relações sociais nesse sistema, elas se dão de modo indireto. Okay? Nas palavras de Marx, se referindo aos produtores. Aos últimos, aparecem as relações sociais entre seus trabalhos privados como que são, isto é, não como relações diretamente sociais entre pessoas em seus próprios trabalhos, senão como relações reificadas entre as pessoas e relações sociais entre coisas. O que é relação reificada entre as pessoas? É ação coisificada, vamos chamar assim. A relação entre as pessoas se dá pela relação entre coisas. E o que são essas relações sociais entre coisas? Porque a relação aparentemente entre coisas, né, elas traduzem, elas comunicam a relação entre os produtores delas, relações sociais. Então, as relações sociais ocorrem nesse modo de produção, nesse sistema econômico, digamos assim, e social, ocorrem de modo indireto.
nas palavras de Marx. Somente dentro da troca, os produtos recebem uma objetividade de valor socialmente igual, separada de sua objetividade de uso, fisicamente diferenciada. Essa cisão do produto ou do trabalho em coisa útil e coisa de valor realiza-se apenas na prática, tão logo a troca tenha adquirido extensão e importância suficientes para que se produzam coisas úteis para serem trocadas, de modo que o caráter de valor das coisas já seja considerado ao serem produzidas. Então, é um sistema que tudo é produzido para a troca, tudo é produzido na perspectiva de ser trocada, a relação mercantil se generalizou, a relação da propriedade privada, da produção independente já está presente, então todo bem econômico, fruto da produção, é para ser trocado. Tá? Então, no processo de produção, né, visando a troca, já se estabelece a formação do valor, o caráter de valor, né, já se convertem os trabalhos concretos em trabalhos abstratos, ok? Já ocorre esse processo de socialização. Tá? A coisa, ao ser produzida, além da produção física, se produz também valor. Tá? A produção é uma dupla produção, né? É a produção da coisa física, a produção do valor de uso, e também na produção se produz valor como sendo uma substância suprassensível, que depois vai regular as trocas. Ou seja, nesse tipo de sociabilidade, onde se generaliza o mercado, tá? Ocorre o processo de criação a cada momento, a cada instante do processo produtivo, verifica-se essa formação, tá, do trabalho abstrato. Tá? Então, o trabalho abstrato só é formado dentro dessa situação histórica, né, desde que se formem as condições históricas, tá, para que se adentre o modo de produção capitalista em que se forma trabalho abstrato. Nas palavras de Marx, a igualdade de trabalho totalmente diferentes só pode consistir numa abstração de sua verdadeira desigualdade, na redução ao caráter comum que eles possuem como dispêndio de força de trabalho do homem como trabalho humano abstrato. Tá? Então, o processo social, tá, faz essa redução. Tá? O próprio processo social, nesse tipo de socialização, identifica o caráter comum do trabalho, gera essa substância, que é o trabalho abstrato, né, que se traduz na mercadoria com o valor, tá, que é concretizado, né, tá certo? Que é definido, tá certo? A partir, que é objetivado, vamos usar o termo filosófico, né, que é objetivado na mercadoria, no aspecto de valor dela. Então, podemos ver em Marx, nessa análise, a identificação de uma espécie de inconsciente social. Seria o aspecto freudiano da análise de Marx. Se forma um inconsciente social, que é a formação desse valor que vai comandar a socialização via a troca das mercadorias. E isso ocorre de uma maneira inconsciente. Veja o que Marx escreve. Porque os homens relacionam entre si seus produtos de trabalho como valores, não porque consideram essas coisas como meros envoltórios materiais de trabalho humano de mesmo tipo. Então, os homens não sabem que essas coisas, elas carregam nelas um trabalho abstrato, né? Quantidades de trabalho abstrato que definem os valores. As coisas, os homens não percebem que essas coisas, objetos de trabalho, né, deles, né, são portadoras de valores, né, mas elas são. Diz Marx, ao contrário, ao equiparar seus produtos de diferentes tipos de troca como valores, equiparam seus diferentes trabalhos como trabalho humano. Não o sabem, mas o fazem. Tá? Então, equiparar produto é equiparar trabalhos abstratos. Tá? É atribuir, ao se equiparar os produtos, se atribui, tá, né, a essas mercadorias, atribui no sentido de que se forma, né, de uma maneira suprassensível, tá? Se forma um elemento nessa mercadoria que é o valor. Os homens não sabem que ao trocar as mercadorias, eles estão validando, digamos, o processo de formação, de agregação de valores a essas mercadorias. Eles não sabem, mas o fazem. Ou seja, eles fazem, é um inconsciente social que comanda isso. É um aspecto freudiano da análise de Marx. Então, podemos dizer que Marx psicanaliza a sociedade, né, e oferece uma socioanálise. Continuando, vamos ver a fala aí do grande escritor. Não o sabem, mas o fazem. Por isso, o valor não traz escrito na testa o que ele é. O valor transforma muito, muito mais cada produto de trabalho em um hieróglifo social. Mais tarde, os homens procuram decifrar o sentido do hieróglifo.
descobrir o segredo de seu próprio mundo social, pois a determinação dos objetos de uso como valores, assim como a língua, é seu produto social. Olha só, cito o exemplo da língua, né, que eu falei, é consequência não intencional da ação humana, né, é resultado desse processo social que os homens acabam aprisionados sobre ele. Cada mercadoria traz um hieróglifo social, né, que ela carrega uma informação de valor. Tá? E aí os homens ficam presos, ficam enredados, né, ficam atolados nesse mundo, nesse processo de socialização que ele mesmo criou, mas que acaba prisioneiro disso. Qual seria o caminho para fugir dessa cela, dessa prisão, né, na perspectiva de Marx? O Marx vai dizer, primeiro que historicamente nem sempre foi assim. Então vamos identificar relações que prevaleceram no passado. Começando da Idade Média. Como eram relações entre os produtores, entre os agentes nessa época? Eram diretas e hierárquicas. Né? Os papéis estavam estabelecidos, as relações estavam dadas, né? E o trabalho era organizado de acordo com a tradição. Como são as relações no modo de produção burguês ou capitalista? Elas são indiretas e hierárquicas. Por que elas são indiretas? Porque elas se dão por meio da troca de mercadorias. Por que são hierárquicas? Porque há uma hierarquia, como havia na Idade Média, mas a hierarquia lá é distinta. Lá é entre senhor e servo, entre leigos e clero, entre vassalos e suceranos. Como é a hierarquia no capitalismo? Basicamente entre patrões e operários, entre burgueses e proletários. Então tem uma hierarquia. Tá? Como seria a perspectiva no comunismo que se poderia imaginar? O que o Marx defende no ideário comunista? Que as relações deixem de serem diretas, mediadas pelas mercadorias, e voltem a ser diretas, digamos assim, como na Idade Média, mas agora de uma maneira não hierárquica. Tá? As relações eram diretas no feudalismo, mas eram hierarquizadas. O sonho de Marx é que essas relações voltem a ser diretas, nesse sentido é um certo reacionarismo, né? Tá? É uma coisa, é uma volta ao passado, digamos assim, que as relações eram diretas, né? Anacrônico, pode-se dizer, né? Mas, no entanto, ele imagina um outro modelo, porque as relações agora são não hierárquicas, no sonho do comunismo. Caracterizando lá no passado da Idade Média, escreve Marx, desloquemo-nos da ilha luminosa de Robinson Crusoe à sombria Idade Média europeia. Tá? Porque é imaginar o homem no contexto social, né? Então, quando se imagina só o Robinson Crusoe, ou no máximo a relação dele com sexta-feira, aí não tem a ideia de sociedade. O Marx orienta, né, que o pensamento econômico-social sempre ocorra na perspectiva de examinar as formas de socialização concreta, né, as formações históricas, não ficar pensando apenas abstratamente. Tá? Então, vamos pegar uma forma concreta, histórica, começando da Idade Média Europeia. Escreve Marx. Ao invés do homem independente, encontramos aqui todos dependentes, servos e senhores feudais, vassalos e suzeranos, leigos e clérigos. Então, são todos dependentes uns dos outros, numa relação estabelecida pela própria tradição dessa sociedade feudal. Escreve Marx. A dependência pessoal caracteriza tanto as condições sociais da produção material, quanto as esferas da vida estruturadas sobre ela. Então, tudo relação de dependência social. Tá? Na própria produção, nos próprios papéis sociais. Mas justamente porque relações de dependência pessoal constituem a base social dada, os trabalhos e produtos não precisam adquirir forma fantasmagórica diferente de sua realidade. Então, não há fetichismo da mercadoria, não há nem mercadoria. Tá? Os produtos são diretamente transferidos dos produtores para os seus senhores, né? Ele vai diretamente do servo para o senhor, vai diretamente do vassalo para o suzerano, vai diretamente do leigo para o clérigo, tá certo? Então, ele é produzido não para o mercado, ele é produzido para ser entregue a outra pessoa dentro de uma especificação que ele já conhece, tá certo? Então, o que regula os papéis sociais, tá certo? E depois a distribuição do produto é simplesmente a tradição. Tá? Então, o processo de transferência dos produtos para os consumidores ocorre via tradição, né? Não é via mercado. Então, não há fetichismo nesse tipo de sociedade. A sociabilidade, neste caso, ocorre de maneira direta. Os trabalhos e os produtos do trabalho entram na engrenagem social como serviços e pagamentos in natura.
Tá? É a entrega da produção, tá, para o senhor. A forma natural do trabalho, sua particularidade, tá, e não como na base da produção de mercadorias, a sua generalidade é aqui sua forma diretamente social. Então, a forma diretamente social é a particularidade da mercadoria, é o valor de uso. Quer dizer, a mercadoria já é produzida na perspectiva do valor de uso, né, daquele destinatário específico. Tá? Então, tudo o que interessa ao produto, que aqui não é mercadoria, tudo o que interessa no produto é seu aspecto natural, é o seu valor de uso. E o produto é objeto de entrega, você entrega o valor de uso. Então, a sociabilidade ocorre diretamente aqui pelo valor de uso. Tá? E não participa aqui o próprio valor da mercadoria, que não existe porque não é mercadoria, é simplesmente produto do trabalho. Tá? Os homens estão nos seus papéis, como servos, senhores feudais, vassalos, suceranos, leigos e clérigos. Não importa, de qualquer maneira, existe uma transferência do produto do trabalho, no seu aspecto de valor de uso, do produtor para o consumidor. Neste caso, diz Marx, as relações sociais entre as pessoas em seus trabalhos aparecem, em qualquer caso, como suas próprias relações pessoais, isso é, diretas, e não são disfarçadas em relações sociais das coisas, dos produtos do trabalho. Então, a relação é direta, não é a relação entre os produtos do trabalho. Indo agora ao modo de produção burguês. Né? Como ocorre, neste caso, na formação histórica do capitalismo, no modo de produção capitalista? As relações sociais, né, entre os produtores passam a ser indiretas, né, e são mediadas por relações sociais entre mercadorias. Tá? Existe agora a burguesia, o proletariado, tá? E a relação dos produtores com consumidores se dá por meio da mercadoria, na relação social, entre aspas, das coisas, né, dos produtos do trabalho. Essa é uma característica própria do modo de produção burguês, onde os homens ficam aprisionados à lei do valor. Tá? Ficam aprisionados a esse processo de socialização comandado pelo valor. Qual seria a saída na utopia comunista? Porque não havia comunismo na época de Marx, né? E nem o comunismo real efetivamente realizou essa utopia, acabou numa grande desgraça, mas vamos pensar como Marx imaginava a utopia comunista. Então, como eu falei, ele imagina relações diretas, mas numa sociedade não hierárquica. Tem esse anacronismo de relações diretas, mas tem essa novidade de que elas seriam não hierárquicas. Numa sociedade sem classes e também sem estamentos, né? Sem castas, sem esse tipo de estratificação social. Escreve Marx, olha como Marx falando de comunismo, né? Marx falando de capitalismo. Tá? Imaginemos, para variar, uma associação de homens livres que trabalham com meios de produção comunais e despende suas numerosas forças de trabalho individuais conscientemente como uma força social de trabalho. Vamos decifrar, vamos desconstruir Marx. Né? Homem livre, livre do quê? O que é esse homem livre? Né? Livre da lei do valor, livre do processo de socialização capitalista. Então, livre aí é simplesmente não burguês, não envolvido no capitalismo. Tá? Trabalho com meios de produção comunais. Então, o meio de produção não pertence ao patrão, não pertence ao proprietário privado, tá certo? Ele é comunal, pertence a todo mundo. Tá? Mas quem é esse todo mundo? É o Estado? Né? Na prática, vai pertencer ao Estado, tá certo? Mas ele está dizendo, não, vai pertencer à cooperativa, tá? A pequena comuna, tá certo? Sei lá, são meios de produção comunais. Tá? E aí, os homens trabalham, tá, nessa produção comunal, tá, de uma maneira consciente, né, ok? Eles sabem que eles estão dando a sua parcela de contribuição para o esforço social e eles têm consciência disso. Quer dizer, o trabalho já é um trabalho puramente comunitário. Tá? O trabalho aí é uma cota de participação do esforço. Tá? É como se fosse uma espécie de um retiro, né, em que cada um, né, oferece a sua cota de esforço, né, dentro de um objetivo coletivo. Tá? Sabe aquele trabalho voluntário que a pessoa não é remunerada e ela sabe o que ela vai fazer, para quem que ela está fazendo, quem ela vai beneficiar? Tá? É isso mesmo, quer dizer, aí é uma espécie de trabalho voluntário comunitário. É isso que Marx imagina nessa utopia comunista.
E aí, o outro aspecto, né, que as relações elas são diretas, tá? E, portanto, transparentes, não são mediadas, não há nenhum fetichismo, nada que regula, que intermedia a relação. É isso, que intermedia a relação, tá certo? Portanto, as relações são diretas. Escreve Marx nesse sonho, né? O reflexo religioso do mundo real somente pode desaparecer quando as circunstâncias cotidianas da vida prática representarem para os homens relações transparentes e racionais entre si e com a natureza. Lembra que aí tem a ideia da alienação, né? Certo? O produto do trabalho gera uma alienação. Lembra que na origem de toda forma de alienação, nós vimos no jovem Marx, né? Está a alienação religiosa. Ele fala o reflexo religioso do mundo real. Né? Então, esse mundo real invertido leva à alienação religiosa, que aí tem a alienação política, a alienação da política, a alienação na ideia de Estado, até chegar na alienação econômica, que o jovem Marx escrevia lá nos manuscritos econômico-filosóficos. Né? Como se livrar dessa forma de alienação nesse mundo invertido, onde as relações deixam de ser diretas e passam a ser indiretas, as relações entre os homens são coisificadas, reificadas. Então é necessário resgatar relações transparentes, tá? E racionais entre si e com a natureza. Tá? Relações transparentes, diretas e racionais, no sentido de que o homem domine toda a racionalidade do processo, toda a lógica do processo de produção. Como sabe exatamente o papel da sua contribuição no esforço global da produção, para quem a mercadoria se destina, etc. Então, ele teria que estar consciente de tudo que está envolvido no trabalho dele. Essa perspectiva de Marx, a gente pode chamar de construtivismo, porque ele supõe que o homem adquira um tal conhecimento do processo social que ele possa pensá-lo, que ele possa construir de acordo com uma determinada lógica, de acordo com um certo ideal. Olha o que o Marx escreve: a figura do processo social da vida, isto é, do processo de produção material, apenas se desprenderá de seu místico véu nebuloso quando, como produto de homens livremente socializados, ela fica sob seu controle consciente e planejado. Primeiro, essa ideia do que seria esse homem livremente socializado. O que é isso? É o homem que se envolveu na produção voluntária, que está integrado numa cooperativa? O que é? É o homem que participa de um Estado que não seja um Estado comunista opressor, um Estado democrático? O que é esse homem livremente socializado? E aí Marx diz que o processo de produção, o processo social da vida, ele fica sob o controle consciente e planejado. Então é essa ideia mesmo, de planejar, construir, atuar conscientemente no processo da vida econômica, né? É a ideia de edificar as instituições econômicas, né, como fruto de um projeto de engenharia, o construtivismo. Né? O filósofo e economista Hayek, né, o Hayek, ele fala que isso vem desde a época do cogito de Descartes, né, um racionalismo nessa ideia de que o homem deve dominar o mundo no sentido de construir tudo, assim como ele constrói máquinas, projetos de engenharia, tem que construir também a sociedade, tudo é pensado, tudo é feito de acordo com essa lógica de engenharia, tá certo? Então, veja que nessa passagem o Marx, ele denuncia ele mesmo, né, se autodenuncia como sendo alguém dessa perspectiva construtivista. A sociedade deve ser totalmente pensada, né, e concebida de acordo com essa lógica racional. Como se dão as condições históricas para a transição a esse imaginado comunismo? Escreve Marx. Para tanto, porém, se requer uma base material da sociedade ou uma série de condições materiais de existência que, por sua vez, são um produto natural de uma evolução histórica longa e penosa. Então, é a mesma tese que estava no Manifesto Comunista, né? Você tem que ter o desenvolvimento das forças produtivas que vão acirrar a contradição entre as forças produtivas e as relações sociais, até que a solução eficiente desse processo seja a emergência da sociedade capitalista que vai libertar o homem dessas amarras, né, da lei do valor, desse processo de sociabilidade burguês. Tá? Então, isso é fruto da evolução histórica longa e penosa, até se chegar ao comunismo. Então, o comunismo não pode ser implantado numa sociedade atrasada, que não passou por todas essas etapas de desenvolvimento. Como seria essa sociedade, como seria a organização dessa sociedade sonhada no ideário comunista, do ponto de vista da produção e da repartição?
A produção seria feita por meio de uma, entre aspas, associação de homens livres que trabalham com meios de produção comunais, como disse Marx, e como seria a repartição? Poderia ser feita com base em uma contabilidade em termos de trabalho concreto. Isso não está em Marx, nós estamos deduzindo, né? Tá? Porque o fundamento do valor é o trabalho, mas aqui não tem trabalho abstrato, porque não é uma sociedade capitalista em que os bens econômicos se tornam mercadorias, né? Então tem que se falar em trabalho concreto, e podemos imaginar que se faria uma contabilidade de tempo de trabalho concreto, né? E que as trocas poderiam ser feitas com base nessa contagem de tempo. Não sei se daria certo, se isso se desprende diretamente de Marx, na verdade, porque a única forma de trabalho que é comensurável é o trabalho abstrato. Tá? Vamos supor que os comunistas determinem, por um critério lógico, racional, como eles gostam de dizer, né, o que seria esse quantum, essa unidade comensurável de trabalho concreto. Aí poderia medir o tempo desse trabalho para estabelecer a troca dos produtos do trabalho ou o pagamento dos salários, etc. Veja que o Marx escreve: o produto total da associação é um produto social. Parte desse produto serve novamente como meios de produção, ela permanece social, mas parte é consumida pelos sócios como meios de subsistência. Tá? Então, dada essa associação, uma parte do produto deve ser reaplicado na produção, né, permanece social, né, como se fosse o capital, que não se pode falar em capital, né, mas é aquilo que vai bancar o investimento. Né, então, vai ser usado como bens de investimento. E a outra parte é consumida pelos sócios, né, viram meios de subsistência, né, meios de consumo para os sócios. Né. Agora, a maneira como vai ser repartida isso, Marx não detalha, mas poderia ser por essa contagem racional de tempo de trabalho concreto. Se é que isso pode ser feito. Escreve Marx: por isso, essa parte tem de ser distribuída entre eles. O modo dessa distribuição variará com a espécie particular do próprio organismo social de produção e o correspondente nível de desenvolvimento histórico dos produtores. Então, eles, sei lá como é que será feita essa distribuição. Depende da característica social, do desenvolvimento histórico, então ele mesmo não sabe como que essa distribuição é feita, já que não há lei do valor, já que não há trabalho abstrato, tá? Só trabalho concreto. Então o Marx deixa em aberto, totalmente em aberto, de como poderia ser feita essa distribuição. Talvez nessa hipótese de tempo de contagem de tempo de trabalho concreto. Mais passagem. Só para fazer um paralelo com a produção de mercadorias, pressupomos que a parte de cada produtor nos meios de subsistência seja determinado pelo seu tempo de trabalho. Então, Marx fala, de fato, em tempo de trabalho. O tempo de trabalho desempenharia, portanto, duplo papel. Sua distribuição socialmente planejada regula a proporção correta das diferentes funções de trabalho conforme as diversas necessidades. Então, o planejador deve distribuir, né, o tempo de trabalho entre os vários produtores e depois pode usar esse tempo de trabalho para fazer a distribuição. Acontece que esse trabalho é concreto, né? Não existe a comensurabilidade do trabalho. Não existe o processo de formação do valor, porque não tem mercadoria, não tem mercado. Né? Então, aí, o planejador, né, comunista, né, teria que ver como é que vai fazer isso, como é que vai medir esse trabalho concreto. Vai imaginar alguma coisa arbitrária, na verdade, porque nada disso se depende da análise que o Marx faz, que é do capitalismo, não é do socialismo. Escreve ele: por outro lado, o tempo de trabalho serve simultaneamente de medida da participação individual dos produtores no trabalho comum. E por isso também na parte a ser consumida individualmente do produto comum. Então é aquela coisa. O tempo de trabalho é o tempo de contribuição de cada um e também é o tempo que vai ser medido para a distribuição, para determinar o que cada um fará jus do resultado do trabalho. Escreve Marx: as relações sociais dos homens, com seus trabalhos e seus produtos de trabalho, continuam aqui transparentemente simples, tanto na produção quanto na distribuição. Então, Marx acha que isso é simples, que isso é transparente. Tá? Você determinou a contribuição de cada um na produção de maneira simples e transparente, e depois a cota de cada um seria determinada de uma maneira também tranquila nessa sociedade imaginada, que aqui não está nada detalhada. Certo? Que depois os comunistas revolucionários, né, depois estabelecida a ditadura do proletariado, é que vão pensar em alguma forma arbitrária de fazer isso. E alguma forma autoritária, sem dúvida. Resumo do ideal comunista. Vou resumir em 3 pontos.
As relações de produção e distribuição teriam que ser diretas e não hierárquicas, indiretas. O tempo de trabalho concreto vai regular a produção e a distribuição, a participação de cada um na produção e a cota de consumo de cada um. Não há mercadoria e não há dinheiro. Para terminar a aula, um pouco mais do sonho comunista, né? Não há troca. Tá? As pessoas receberiam algumas senhas de tempo de trabalho, uma espécie de cupons, tá? Que dariam direito à participação no resultado. Tá? Toda a contabilidade social seria feita em tempo de trabalho concreto. Né? Muito difícil comparar trabalho concreto, mas tudo bem. A produção seria comunal, tá? E os trabalhadores estariam livremente associados. Tá? É a ideia do trabalho voluntário generalizado. Tá? Eles resolveram, por conta própria, se associar aos demais em cada processo de produção, de uma maneira livre e voluntária. É assim que os comunistas pensam. Tá? E o sistema seria planejado, tá? E aí, talvez, uma ideia de democracia, esse processo poderia ser democrático, embora a gente nunca tenha visto, em toda a longa história do século XX e hoje, nenhuma forma de comunismo que seja minimamente democrático. Mas isso teria que ser conciliado, se reconciliar, tá certo? Com o respeito à individualidade, ao direito individual, né, às liberdades. É muito complicado, né? Mas é um sonho comunista. Ok? Bom, muito bem, então terminamos mais uma videoaula. Espero que vocês tenham aproveitado e até lá. Ok? Valeu.